Olá pessoal, continuando o curso Planejamento Estratégico, parte 14. Case de sucesso, processo colaborativo, descoberta e cocriação. Esta é a versão de janeiro de 2021. Lembrando a aula 12, muitas vezes a questão-chave para o crescimento de uma indústria pode estar nos pequenos clientes que são atendidos pela distribuidora. Eu já facilitei vários workshops de processos colaborativos, mas os cases de maior sucesso, sem dúvida, ocorreram quando a indústria percebe e resolve esta questão-chave, gerando resultados positivos para toda a cadeia. Um exemplo de workshop que eu venho facilitando nos últimos 30 anos é o processo colaborativo com a indústria agroquímica, os distribuidores e os pequenos produtores rurais, todos na mesma sala. Sim, eu comecei a facilitar esses workshops na década de 90, quando não se falava em design thinking ou cocriação. Outro exemplo que eu participei e gerou resultados incríveis: indústria de higiene e beleza, junto com distribuidores e pequenas perfumarias ou mercearias, co-criando soluções para toda a cadeia. E também já facilitei muitos workshops da cadeia farmacêutica e de alimentos. O comum é a indústria querer fazer workshops internos, sem sair da zona de conforto, e eu insisto para fazer o processo colaborativo, por ter a experiência de ver muitos casos de sucesso com este modelo. O que eu percebo nas cadeias produtivas é que a indústria tem o seu foco no produto. Isso não está errado. Elas têm muita informação e também poder de barganha em relação aos distribuidores e pequenos clientes. Por outro lado, eu percebo que tanto o distribuidor quanto o pequeno cliente têm pouca informação e focam na negociação de preço ou cotação. Em resumo, a indústria geralmente tem um mindset focado no produto, e existe a figura do gerente de produto. E no lado do distribuidor e do pequeno cliente, eles têm um mindset focado no preço. E nesse caso, existe a figura importante do comprador ou negociador. O que poucos percebem é a oportunidade de resolver uma questão-chave ou necessidade do pequeno cliente que, em contrapartida, alavanca os resultados da indústria. Acredito que a distância que normalmente existe entre a indústria e o pequeno cliente é que impede a percepção dessas oportunidades. Exemplos de questões chaves no pequeno cliente que podem beneficiar toda a cadeia. Nos pequenos produtores rurais, o planejamento de safra ou conhecer o custo de produção, ou então a gestão de pessoas e retenção dos talentos. Nos pequenos varejos, é importante o gerenciamento de categoria ou conhecer o market share dos produtos e a motivação dos funcionários de integração ou socialização entre eles. E essas questões não são difíceis de resolver. Muitas vezes, estas soluções já foram desenvolvidas, mas os pequenos clientes não têm acesso a estas soluções. Relembrando que a questão-chave é o foco do planejamento estratégico, ou seja, é um ponto de cada vez, o que demanda menos recursos da indústria. E só depois de resolver a questão X é que se trabalha a questão Y. Normalmente, os grandes clientes das indústrias têm uma equipe própria de análise do negócio e execução de projetos de inovação. Com isso, o grande cliente cresce da mesma forma que o seu poder de barganha com a indústria também cresce. Do outro lado, o distribuidor e o pequeno varejo não contam com uma equipe de inovação. Neste cenário, enxergamos o benefício da indústria co-criar estratégias de crescimento junto com os pequenos clientes. Os casos de sucesso que eu testemunhei tiveram uma mudança de mindset de produto e preço para um mindset de serviço, tanto do lado da indústria quanto do distribuidor e dos pequenos clientes. A solução técnica geralmente não é a parte difícil. O desafio está na mudança de mindset ou engajamento de toda a cadeia nos projetos com foco em serviço. Por isso é importante começar com pessoas com mente aberta, inovadora e criativa, tanto da indústria quanto do distribuidor e pequeno cliente. O processo colaborativo pode ser feito com 20 pessoas, 5 da indústria, 10 dos distribuidores e 5 do pequeno cliente. O tempo mínimo é de uma manhã, para descobrir a questão-chave e co-criar algumas ideias. Assim aumentamos o engajamento para a execução de um projeto piloto. Durante o processo colaborativo, vai aparecer o preço na primeira etapa do IDM ou situação atual. É importante deixar o distribuidor e os pequenos clientes desabafarem. Caso contrário, não teremos produtividade nas outras etapas do workshop. Um objetivo comum de aparecer é aumento da rentabilidade, o que é ótimo para esse tipo de workshop. Só na terceira etapa vai aparecer a necessidade de serviço no pequeno cliente.
E nesse ponto é importante ter o engajamento de todos nesta questão serviço. É a partir desse momento que começamos efetivamente a mudar o mindset para serviços. Eu já apresentei este exemplo real na aula 9. Os clientes reclamaram dos preços e tributação no início do workshop e no final focaram em necessidade de serviço e em capacitação para atingir o objetivo de aumentar o lucro ou a rentabilidade. Encerrando a 14ª aula do curso Planejamento Estratégico. Como exercício, tente definir 3 players de uma cadeia produtiva para fazer o exercício de planejamento estratégico colaborativo. Fazer o exercício prático pode trazer muitos insights e aprendizado para as suas necessidades. Lembrando que caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestão, basta entrar em contato.